Estamos de volta com mais um debate ampliado do Conexões e o tema de hoje é a família. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos 3 convidados hoje aqui no estúdio. A professora Marilúcia Lago, que é professora da Faculdade de Psicologia da UFG, também a professora Eliane Gonçalves, que é da Faculdade de Ciências Sociais, e o conselheiro tutelar da região Oeste, Omar Borges de Souza. Bom, a gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas vamos continuar falando sobre isso. Quais seriam os reflexos desse novo modelo de sociedade, novo modelo de família, na criação dos filhos, no equilíbrio entre maternidade e paternidade e também em relação à dedicação às atividades profissionais e familiares? Como é que a gente poderia conceituar isso hoje? Eu acho que para a gente ligar um pouco com a questão dessa discussão entre mundo tradicional e contemporâneo, a gente tem que pensar de que, na atualidade, o ser humano ele é ao mesmo tempo singular e plural, né? Nós somos seres de inúmeras possibilidades e no mundo atual a gente tem um novo olhar sobre essas possibilidades, um novo reconhecimento, né? Eu penso que nós temos, a gente está caminhando no sentido de reconhecer as diversas formas de ser e de experienciar o mundo, e com isso a gente tem uma evolução de direitos humanos, né? E das liberdades individuais também, uma nova consideração e uma ampliação de alguns conceitos, tais como esse conceito da maternidade e da paternidade. Então, se a gente compara, por exemplo, de um certo tempo atrás da humanidade, o homem saía, meus pais ficavam fora muito tempo, né, de casa, porque eles iam para a guerra, porque eles navegavam, porque, né, e a mãe ficava em casa. Hoje a gente tem uma divisão, né, de papéis, uma participação, que não é exatamente uma divisão, acho que um partilhamento de papéis, uma nova conceituação de papéis, até porque dentro da configuração afetiva, nem sempre é o pai que exerce o papel de pai ou a mãe que exerce esse papel, né, se a gente pegar em termos de modelo, e, em mesmo tempo, uma vida coletiva mais intensa, em que a criança ela passa mais tempo fora de casa também. Ela tem uma escola com muito mais tempo, ela tem atividades esportivas, ela tem cursos de línguas. Então, a criança também, essa socialização, né, esse processo de reconhecimento do mundo, de chegada ao mundo, ele é partilhado por diversos atores, né? O que a gente, na minha percepção, precisa é harmonizar melhor esses atores e esse partilhamento para que todos tenham condições de ter o mesmo nível de acesso a essas possibilidades e tornar-se humano nas mesmas condições dignas, né, para todos, né? Essa dignidade de humano que a gente deve manter. Hoje, viu, professora, eu acho que aí já tem uma... Eu já sou contrário também alguns comentários que eu já ouvi aqui hoje, pelo seguinte: hoje as famílias estão entregando os filhos à internet, jogam nas escolas, estão esquecendo aquele laço familiar mesmo, está ficando para trás. Hoje, a gente vê muito no dia a dia do trabalho da gente, a carência. Eu vejo lá casos que eu chamo o pai e a mãe, que talvez, até convivendo junto. Aí eu chego até, quinta-feira mesmo, eu perguntei para um rapazinho de 14 anos, que estava rebelde lá, você vê que a família está ficando complicada. Eu falei, quanto tempo tem que você não dar um abraço ao seu pai? O pai dele não tinha chegado ainda não. Ele falou, tem uns 8 anos, pelo menos. Ele tem 13, 14 anos. Uns 8 anos meu pai me deu um abraço. Aí eu dei um abraço, pedi, então vem cá, né? Eu até falei para ele, não se preocupar não, me dá um abraço aqui. Me deu um abraço, chorou, igual ele chorou, a mãe. Depois o pai chegou, eu coloquei os dois para dar um abraço. Então, está faltando isso aí, o povo está esquecendo. O pai está correndo atrás de dinheiro, a mãe também, a mãe está no salão, está esquecendo de tirar um tempinho da vida para a família. Aquele tempinho que é dar um abraço, um carinho, falar assim, ó, eu te amo, meu filho e tal. Está faltando isso muito nas famílias, principalmente as mais de baixa renda. Então, Omar, mas assim, a nossa colocação aqui é a seguinte: o humano vem antes das coisas, né? Eu até entendo esse contexto, mas eu não penso que seja por conta da internet que o pai não está abraçando o filho.
porque ele poderia, inclusive, estar tirando proveito dessa internet junto com o filho. A internet é um recurso, assim como todos os outros objetos do mundo, né? E como todos os outros instrumentos e recursos do mundo. A questão é que não são os recursos que nos regulam ou os objetos, são os homens que se constroem e que fazem os objetos, né? Então, é o tornar-se humano antes da questão do objeto. Mas vamos voltar, vamos sair do tempo contemporâneo, vamos voltar da minha época. Eu estava jogando futebol, eu não dava muita atenção para o meu tio e para minha tia que me fez jogar futebol, mas ali, 45 minutos, depois eu dava. Hoje não, minhas na internet de manhã sai só de noite. Eu já vi casos disso aí, e não dá atenção, o pai chega amanhã e nem olha. Velho, dá um tempo aí. Mas é verdade, a internet realmente tomou, as redes sociais hoje estão tomando conta e ali se aprende tudo, negativamente. Então, na parte negativa, a família tem que concentrar mais não é tirar, em controlar isso aí. Porque está perdendo alguns laços familiares, as famílias. O pai não preocupa, está preocupado em pagar as contas, a mãe está preocupada com o salão de beleza, ir no shopping e tal. Professora, o que a senhora pode contribuir com essa discussão? Eu estou ouvindo, prestando atenção enquanto que o Omar nos ensina aqui, porque ele lida com uma realidade muito presente, né? Ele está lá, ele vai, visita as famílias, ele é buscado, interpelado, né, como um mediador, né, um papel complicado porque o próprio nome já é bem ruim na minha opinião. Conselho tutelar, tutela é uma palavra muito ruim, vamos combinar, né? Então, assim, nós tendemos a falar daquilo que temos de mais próximo. Então, quando a gente fala de família, em geral a gente pensa na nossa família, né? Então, você vê o mundo com esse olhar. E o Omar fala da perspectiva da família em relação aos adolescentes, principalmente, porque esse é o trabalho dele do dia a dia. Então, é muito interessante aprender com ele. Agora, nós também falamos do nosso tempo com os problemas que nos são contemporâneos, né? E ao falarmos dos problemas contemporâneos, ele mencionou o distanciamento através do uso dos recursos tecnológicos, a internet, também mencionou lá atrás o problema das drogas. E aí, como alternativa, nós somos nostálgicos de um passado que a gente inventa. Assim, a gente diz, olha, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, no meu tempo, no tempo dos meus avós. E aí você faz uma narrativa nostálgica, ou seja, saudosista, de um tempo que provavelmente tinha os seus problemas e era saudosista de um outro tempo. E assim nós recuamos o tempo inteiro. Então, assim, nós talvez tenhamos que nos perguntar se essa falta de afetividade, se as relações humanas talvez empobrecidas, não tem a ver também com outras coisas, né? Com que formas de concepção, de felicidade, de alegria. Todas as nossas observações sobre o mundo são cercadas de moralismos, né? Nós sempre temos um conceito para comparar com o outro e repito, nós estamos sempre achando que existe um lugar melhor do que o que nós habitamos. Sabe aquele ditado, a grama do outro lado é sempre mais verde? Então, a família de um outro lugar, um outro estado. E aí, ao olhar assim, eu acho que nós perdemos a oportunidade de pensar as nossas problemáticas de acordo com a nossa cultura, com a nossa história. E eu não posso deixar de dar razão ao Omar de pensar que, às vezes, as relações estão empobrecidas, mas concordando, como ele disse, não apenas pelo tempo que se gasta na internet, até porque nós estamos longe de saber que tipo de inteligência, que tipo de subjetividade, que tipo de mentalidade nós teremos por causa da influência, da interferência, o fato de sermos afetados por essas tecnologias. Isso é algo que está sendo estudado, mas nós estamos muito distantes de saber. Seremos todos ciborgues? Seremos todos pessoas com um chip no corpo, na nossa cabeça? Quer dizer, como é que nós vamos traduzir emoções? Como é que esse abraço que foi comovido na vida, né, da experiência do Omar com esse outro um jovem, é isso, né? Quer dizer,
E as amizades, qual o papel das amizades, e a relação na escola, e a relação de vizinhança, e as brincadeiras, tudo isso pode ser reinventado também com os computadores, com os celulares, etc. Bom, e falando um pouquinho, avançando um pouquinho mais, em relação à questão que o Omar mesmo levanta, da violência urbana, do uso de drogas, às vezes, muito é relacionado às famílias desestruturadas, entre aspas, como a professora mesmo colocou. Às vezes a culpa recai muito sobre essa família em relação a essa violência, a essas crianças e adolescentes que se desencontram. Como é que vocês percebem isso? Existe mesmo essa influência muito forte do papel da família nesses problemas? Camila, deixa eu dar uma palavrinha sobre isso aí. Vou voltar de novo às redes sociais. Você pode pegar 100 adolescentes, você vai tirar 1% que está lá abrindo a internet para ler um livro, para estudar alguma coisa mais interessante. Ou está acessando um jogo violento, ou está acessando o Facebook, sujeito lá a cair na mão de pedófilo, de pessoas que usam as redes sociais também para usar da inexperiência e da fragilidade das famílias que deixam à disposição lá o Facebook, o Twitter, o Instagram, essas modernidades todas aí. Não tem nada contra, é bom demais, mas tem que ser mais supervisionado pelas famílias. A família tem que pôr na cabeça que isso aí, juntamente com as drogas, até droga, hoje em dia na internet está aprendendo. Hoje em dia você joga no Google, você quer como fazer uma bomba, aparece. Como preparar o crack, você sabe que aparece. Sabia disso? Então, é isso que eu estou querendo falar, isso aí. Voltando ao tempo tradicional, tinha os problemas, mas as famílias tinham mais controle sobre os filhos. Quando eles criaram o ECA, que é uma lei, tem gente que critica, alguns apresentadores chamam até de eco. Mas não, o ECA é bom. Lá no Japão, na Holanda, na Alemanha, alguns países aí funciona. Aqui no Brasil não, aqui é só na teoria. Quem sabe o que é conselho tutelar, igual ela falou aqui? É um órgão autônomo, não é subordinado a ninguém, é um órgão criado para zelar dos direitos dos seus filhos, das crianças e adolescentes. E outra, só que pouca gente sabe o que é o conselho. Eu falei com a Marilúcia, falei, Marilúcia, pouca gente hoje sabe o que é o conselho. Ela falou, do artigo tal até o artigo tal, todos são descumpridos. E gera o quê? Veio de quê? De falta de estrutura de família que levou esses meninos, que você falou que daquele artigo 20 até o qual? 193. 193, todos são filhos. E é lei federal. O conselheiro tutelar, o conselho tutelar é um órgão autônomo e independente, não depende de ninguém. Certo. Professoras, o que vocês podem contribuir com a gente? Bom, quando a gente fala, desculpa, do fenômeno das drogas, né? Nós estamos vendo a questão das drogas no hoje, mas a humanidade sempre conviveu com as drogas, né? Elas não foram inventadas hoje. O crack é uma novidade, daqui uns dias vem outra droga que vai ser uma novidade, mas a droga, a gente convive com ela e há muito tempo, né? Eu não penso que o problema seja a droga em si, mas como nós convivemos com ela, né? De que forma que ela tem entrada, que tipo de papel que ela exerce para cada realidade, para cada sociedade, para cada grupo específico, para cada adolescente específico. Né? Então, Luz, pode cortar um pouquinho? Sim. Ontem, um caso, uma filha de 20 e poucos anos, cuidando do pai de 62 anos, que fuma crack desde os 28 anos, desde os 42 anos de idade. Então, a droga, sim, na época tradicional, era bebida, alcoolismo, a droga lícita. O crack hoje, eu não sei quantos de vocês estão aqui, Marilúcia, sabe o que é o efeito de um crack. Certo, só um segundinho, sim, deixa a professora eu continuo pensando que o álcool ainda é um problema estão maior sendo que o crack. destruídas. Né? Eu penso que essa questão da convivência com as drogas depende de outros fatores também, que são fatores políticos, são fatores sociais, de uma responsabilidade social maior, de uma responsabilidade política maior, né? E como a professora Helena estava citando aqui, a gente tem essa nostalgia e de pensar que existe um mundo melhor, né? Um Japão com ECA melhor que o nosso seria, por exemplo, um exemplo de pensar o mundo melhor.
mundo melhor, ou essa realidade melhor, esse lugar melhor, ele está para ser construído dia após dia com a nossa responsabilidade cidadã, com a nossa responsabilidade ética, né? Com a nossa responsabilidade política. O Estado somos nós, a sociedade somos cada um de nós. Então, o ECA, né, ele tem que estar, quando ele cita o ECA tem que estar presente na mente, no agir, no fazer de cada um de nós, cidadão. Mas não faz, não dá conta. Eu queria dizer uma palavra ou duas sobre essa noção. Eu acho que é fundamental que quem nos assiste, nos ouve, tenha isso em conta. Essa ideia de desestruturação da família. Assim, realmente queria bater nesse ponto. É muito peso. Isso faz com que as pessoas se sintam culpadas. Porque, na verdade, quem é que pode me dizer o que é uma família desestruturada? Eu inverteria, dizer, talvez o Estado seja desestruturado. Né? Talvez as políticas públicas sejam desestruturadas. Sim, talvez que é tudo isso que está sendo dito. Assim, a família faz o que pode, aquilo que está ao seu alcance. E as famílias, né, nos modelos que nós falamos, na sua variedade. E eu tenho a impressão, se não a certeza, de que essa ideia da desestruturação, ela vem muito com a entrada das mulheres no mundo do trabalho e uma culpabilização de que com a mulher trabalhando fora, no mundo formal e ganhando dinheiro, ela deixou seus filhos ao cuidado da rua, ou enfim. E aí tem um outro discurso também perverso, que é, cada vez mais a escola está sendo sobrecarregada daquilo que seria da família. Eu acho que está tudo errado, quer dizer assim, as famílias fazem aquilo que pode na sua competência, dão afeto, se tiver condições, uma segurança material, e as outras instituições não estão sendo convocadas a essa responsabilidade. Acho que o Omar falou bastante disso aqui. Então, a gente tem que repensar. Quando eu digo família, isso está nas ciências, o que me preocupa é que isso não é um conceito do senso comum, isso está na ciência, as nossas, né, professora? E a gente diz família desestruturada, eu fico com muita preocupação, né? Assim, as mulheres já são culpadas de praticamente tudo que dá errado, as mães são culpadas, elas deixaram os filhos, ou elas também embrenharam no mundo das drogas, etc. Olha, a gente precisa parar de fazer disso uma culpa pessoal. Nós estamos numa organização social, então precisamos repartir as responsabilidades. Vou ter que interromper um pouquinho, porque a gente tem um intervalo, mas a gente volta a discutir no último bloco um pouquinho mais sobre a família e também sobre a intervenção do Estado.